Muito bem, pessoal. Então, antes de fazer o compartilhamento de arquivos através do serviço de NFS, é preciso verificar se os pacotes já estão corretamente instalados ou se será necessário fazer uma outra instalação. Então vamos lá. Para verificar os pacotes instalados na versão Debian, na distribuição Debian, nós usamos o gerenciador dpkg. dpkg espaço "-l, pipegrep NFS. Então vamos ver isso lá na prática. Bom, então você vai fazer dpkg, "-l, pipegrep NFS. Mas, se você digitar só dpkg "-l, ele vai trazer todos os pacotes instalados na máquina. Então você vai fazer dpkg "-l, pipegrep NFS e Enter. Ok? Então, aqui ele não trouxe o pacote mesmo, ele trouxe outras informações, de bibliotecas, mas não é exatamente o pacote, porque o pacote ele é chamado de NFS Kernel Server. Então eu vou mostrar mais na frente como é que você saberia o nome certinho. Mas aqui ele não está instalado, então. Nesse caso ele não está instalado. Então vamos ver como isso funciona no CentOS. E no CentOS o gerenciador, o nome é RPM. Então para Debian e derivados, dpkg. Para CentOS e derivados Red Hat é RPM. Então RPM -QA, ele mostra todos os pacotes. RPM-QA pipegrep NFS, então ele vai trazer os pacotes se estiverem instalados, que no nosso caso está. Então essa versão aqui, do CentOS, que é o CentOS 7, se você der o comando cat espaço / etc / asterisco release, aí ele vai trazer então a versão, que é o 7.6.18.10, que é a versão do CentOS 7 aqui nesse caso, desse curso. Então ele já vem instalado, olha lá, vai instalado o NFS Utius e o NFS 4, mas o nosso pacote mesmo é o NFS Utius, ok? Então é isso. Vamos lá. Mas antes de você fazer a instalação propriamente dita, nós precisamos então fazer um teste de conexão para saber se a máquina está acessando a internet, porque vai ser preciso acessar alguns repositórios para fazer a instalação aí, no caso do Debian que não tem instalado o NFS, ok? Então nós vamos enviar 2 pacotes para a internet para ver se ele responde. Se ele responder, se o pacote for bem sucedido, então significa que ele está conectado à internet. Então, antes de você conectar mesmo, aliás, antes de você testar o ping, para ver se ele está conectado à internet, verifique lá, se a máquina está no modo bridge, a máquina virtual, lembra? Então vem aqui no CentOS, por exemplo, clicou rede, placa em modo bridge, rede, modo bridge, ok? Então tá certo, está em modo bridge significa que ela está pelo menos conectada diretamente à rede. Então agora vamos fazer o teste aqui. Vou ver se ela tem IP, Vamos lá, IP A, pipegrep, como já vimos também na aula passada. É NP, Então ele vai trazer aqui o IP V4, e está na rede 72. Então é uma rede local, uma rede interna aqui do laboratório, só para esses testes mesmo. No seu vai aparecer alguma faixa também, a classe A, ou B, ou C, como a gente viu antes. Beleza? E agora que eu sei que ele tem IP, então vou fazer um ping, ping -c02 www.linux.org, por exemplo. Ok? Então, quando você faz isso, ele manda 2 pings lá para a internet, e se ele responder, ele vai trazer para mim o endereço público daquele site, e o mais importante aqui, mandei, transmiti 2 pacotes, e recebi 2 pacotes, tá? E tenho nada de perca, então eu não tive nenhuma perca para ir e voltar, Então eu enviei e recebi 2 pacotes sem perca nenhuma. Isso significa que está funcionando a internet. Então no Debian está tudo certo, ok? Vamos ver então se o Linux CentOS consegue também fazer o teste. Vamos ver. Primeiro eu vou ver se ele tem IP, PA pipegrep.
ENP, observe que ele tem 172.29.250.3. Então tem IP também dentro da rede. Se ele não tivesse, daria o DH Client, né? Quer ver? Vou liberar, fez um release e agora eu vou dar um renew, tá? No caso do CentOS, como ele é um pouco mais trabalhoso, talvez você tenha que dar um DH Client antes, para depois dar o IPA, tá? Se você fizer o ping e ele não trouxer a resposta que nós queremos, então significa que ele não está conectado. Então você dá o DH Client, ok? Então vou fazer o ping. Vamos tentar o Google agora, Ele fez os 2 pacotes, né? Enviou 2 pacotes, recebeu, olha lá, 2 pacotes transmitidos, 2 pacotes recebidos e nenhum pacote perdido. Então significa que está funcionando também a internet, ok? Então, feito o teste de conexão, tá? Então no teste de conexão você vai fazer o ping e vai detectar o número público do site. Ele tem que trazer o número público do site e as estatísticas de ping, 2 pacotes transmitidos e 2 recebidos. Esse é o teste mínimo para ver se está conectado à internet, ok? Então continuando. Aí, para você fazer a instalação mesmo de fato, de verdade, a gente utiliza os pacotes de gerenciador de pacotes, né? Aliás, o nome é gerenciador de pacotes online, ou seja, ele faz a instalação pela internet. Existe um repositório, né, que tem todos os programas ou todos os pacotes disponíveis aí para aquela distribuição. Então você utiliza o apt. Então é dessa forma aqui, você vai pegar, né, vai entrar como root e vai fazer o apt update primeiro, para ele atualizar a lista de pacotes. Se ocorrer algum erro, você deverá configurar o sources list. Nesse caso você vai entrar em contato, porque aí é uma configuração um pouco mais complexa e eu posso ter que te ajudar, né? Na verdade é comentar algumas linhas só. Comenta as primeiras linhas, né, do CD-ROM e deixa só as linhas que são acesso à internet. Se você conseguir fazer aí sozinho, eu acredito que ele não vai dar nenhum erro, tá? Então fiz aqui o update. Ele atualizou os pacotes, essa mensagem significa que ele atualizou. Agora eu vou procurar o pacote, apt search, NFS. Ele vai trazer uma lista de todos os pacotes que tem alguma coisa relacionada ou tem alguma ocorrência chamada NFS. Então o nosso pacote é esse aqui, você volta a tela um pouquinho. Olha lá, NFS Kernel Server. Na verdade é o NFS Kernel Server e o NFS Common, ok? NFS Kernel é o pacote principal, então eu vou instalar ele. Apt install, aí NFS Kernel Server, coloco -y para ele não ficar perguntando nada. Aliás, para responder todas as perguntas que ele me fizer, ele já responde automático. Pronto, essa mensagem significa que ele instalou o pacote. E aí, para conferir mesmo, é o dpkg -l pipegrep NFS. Aí agora sim vai ter que aparecer aqui, o NFS instalado e o NFS Common instalado. Isso é o bastante, né, que nós precisamos agora para essa aula. É só instalar o pacote. E aí vamos lá no CentOS agora. O CentOS é semelhante, né, à instalação do Debian. E no CentOS, a versão que escolhemos para fazer o curso já vem com o NFS instalado, né? Então vamos conferir lá. Sei lá, então RPM. Opa, desculpe. É isso mesmo, RPM -QA pipegrep NFS. Ok? Se eu digitar somente RPM -QA, então o que ele vai fazer? Ele vai buscar todos os pacotes instalados, olha lá, né? E aqui nós fizemos um filtro com o grep para trazer somente o NFS úteis. Então o NFS úteis é o pacote, né, de instalação para a configuração do servidor de NFS, ou seja, o servidor de compartilhamento via NFS pelo Linux CentOS. Essa distribuição aqui, que já vem com ele, é a CentOS 7, ó, só você fazer um release, aliás um cat etc asterisco release, né? Ele vai mostrar que é o CentOS na versão 7.6.1810, então ele já vem com o NFS instalado. Se não tivesse vindo, seria fazer a mesma coisa do Debian, semelhante, o in update, ok? Faz o ping na internet,
Aí ping, aqui tem que buscar o IP, né? DH client, deixa ele levantar o IP, pronto, recebeu o endereço de IP, confere, olha lá, opa, pronto, olha lá, IP espaço -A, IP espaço A, pipe grep, espaço ANP, e aí embaixo ele deu o IP da rede daqui do laboratório, 72.29.253, né? E aí eu faço o ping, como eu já havia mostrado antes, ping espaço -C02 e o nome de algum site. Se ele trouxer lá embaixo 2 pacotes transmitidos, 2 recebidos e nada de perca, significa que ele, né, está conectado. E agora eu faço o update, né? Como ele é um pouco mais demorado, já está instalado, então eu não vou mostrar essa parte aqui, tá ok? Olha lá, ele só dá um enter, vou cancelar aqui. Você poderia também buscar, né, o pacote caso ele não estivesse presente na máquina, com search, é o mesmo processo do Debian, tá? E aí fez a instalação, no caso NFS Utils, seria assim, ó, a instalação dele, ok? E por final, conferir se realmente ele está lá, ó. Tá lá, NFS Utils, ok? Então é isso. Feita a verificação de pacotes, agora é a hora de configurar o serviço de fato de verdade. Então, até a próxima aula. Vamos lá. Agradecemos por assistir. Se você gostou desta aula, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com os amigos. Acesse nosso site aprendertiagora.com.br. Até a próxima aula.